Graça e a paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos, Tito, capítulo 1. Quero começar, como eu tenho feito algumas vezes, com uma breve ilustração. Um certo garoto, do século XVIII, se tornou órfão aos 14 anos de idade. Então ele buscou seus estudos, sua formação, se tornou pregador e pastor presbiteriano, morando na Nova Inglaterra, que ficou conhecido como os Estados Unidos da América. Ele firmou seu noivado com a filha de um grande puritano, talvez uma das maiores mentes que os Estados Unidos produziu, chamado Jonathan Edwards. Mas aos 27 anos de idade, ele é diagnosticado com tuberculose, o que significaria uma sentença muito breve de morte. Então ele decide dedicar o pouco tempo de vida que lhe restava integralmente ao Senhor, inteiramente ao serviço do Senhor. Ele se torna um missionário pioneiro entre os índios americanos, os nativos ali daquele território que estava sendo desbravado, índios que odiavam os brancos, índios que eram canibais. A sua cama era o chão, o seu travesseiro era o relento, ele era renegado contundentemente e mal podia desfrutar de uma refeição completa. Mas o que se destacava era o seu profundo senso de deleite e vida, de oração. Diziam que ele orava muito mais do que ele vivia. Quando tossia, o sangue escorria por sua boca, quando espirrava, o sangue era borrifado no chão. Mas cada fôlego de vida que lhe restava, ele tomava intencionalmente para proclamar Cristo, o Salvador. Aquele que logo o encontraria, deveria ser tomado por ele como mais profundo deleite. Por isso ele se apegava ao santo Senhor da sua vida em profunda e constante oração. Ele se tornou um exemplo a ser imitado para muitos que viriam depois dele. Eu não sei se vocês conhecem, mas grandes personalidades como missionários puritanos e missionários transculturais. William Carey, missionário, pai das missões modernas do século XVIII e XIX, que também foi missionário entre os índios, tomou ele como testemunho. Hudson Taylor, missionário na China. Robert Murray McCheyne, que foi um notável ministro, que também morreu muito jovem na Escócia. Esse jovem morreu aos 29 anos de idade. Em seu diário ele escreveu: "Eu nunca tive uma refeição decente, mas, ó Senhor, o meu Senhor sempre foi tão real." Não é quanto nós vivemos, irmãos, mas como nós vivemos e para quem nós vivemos. Esse jovem chama-se David Brainerd, um jovem puritano. O apóstolo Paulo também faz isso com alguns jovens notáveis, Timóteo, Tito. E o Senhor do apóstolo Paulo, que foi o mesmo Senhor de Jonathan Edwards, que foi o mesmo Senhor de David Brainerd, é o mesmo Senhor que continua levantando homens para serem imitados nesse mundo tão mau, perverso, imoral, deficiente e cruel. Ao visitar a ilha de Creta e observar as igrejas que estavam ali, não eram esses homens que estavam ocupando a função de liderança que deveria ocupar naquelas igrejas. Por isso, Paulo atesta juntamente com Tito que falta ordem ali. Aquilo que foi iniciado, mas para o seu estabelecimento completo ainda faltava algo. Homens marcados pelo Senhor para liderar aquelas igrejas, para que aquelas ovelhas pudessem ter alguém a quem imitar.
E é isso que Paulo faz ali, enviando, deixando Tito na ilha de Creta, rodeada pelo mar Mediterrâneo, encontrando aquelas igrejas que não estavam estabelecidas adequadamente. Paulo, ele precisa prosseguir viagem e então ele é compelido por esse desejo intenso de organizar aquilo que o Senhor colocou para marcar a sua vida, pregar o evangelho, fundar igreja, estabelecer líderes para perpetuação da sua pregação. Paulo continuaria falando através da boca de outros. Paulo continuaria doutrinando, discipulando através da vida de outros, da instrumentalidade de outros. E esse é o propósito de Tito ali. Seguindo viagem, então, ele deixa Tito e logo depois ele envia uma carta de instrução, que é essa que vocês têm em mãos. E logo no início nós vemos dois temas que se desenvolvem. No versículo 1 ao versículo 4, nós vemos o propósito da autoridade conferida a Tito, que é o mesmo propósito da autoridade conferida a todos os oficiais da igreja, especialmente pastores e presbíteros. Em seguida, nós vemos o propósito do envio de Tito, o propósito da sua missão e os instrumentos por meio dos quais ele realizaria essa missão. E observando isso, nós vemos dois temas que é logo desenvolvido, mas que são o foco em toda a epístola. Dois temas que recebem um foco. O primeiro deles, ordenar a igreja, ou seja, estabelecê-la segundo os critérios firmados pelo Senhor da igreja. Tal propósito seria realizado ao instruir a igreja segundo as bases da fé cristã, porque sem o devido conhecimento do Senhor da igreja, sem o devido conhecimento daquele que fundou a igreja com o seu próprio corpo, não haveria de fato uma igreja ali. E justamente por isso, nós observamos o segundo foco necessário para ordenar aquelas igrejas, que é constituir presbíteros, que são os instrumentos designados por Deus para a ordenação da igreja. Então, Tito deveria se empenhar nessa nomeação de líderes, especialmente porque o seu tempo ali era breve e a sua carta testifica isso. Por isso, esse tema recebe destaque logo no início da epístola, explicitando as virtudes, as características de caráter, de capacitação, de dignidade necessárias para o exercício dessa função tão singular, tão nobre, mas ao mesmo tempo tão exigente. Aqueles que ficariam ali deveriam estar cientes de que isso exigiria a sua vida. E por observar esse foco de Paulo a Tito ordenar e constituir, é observando esse foco que justamente nós temos nos voltado a ele, a esse tema nos últimos sermões. O que nós aprendemos, irmãos, sobre esse tema até aqui? O que nós aprendemos sobre esses instrumentos até aqui? Preste atenção nisso, é a terceira vez que eu repito. Os instrumentos, eles descrevem os meios através dos quais Deus determinou que a igreja, sua casa, seria adequadamente edificada, preservada, conduzida até o seu encontro na consumação da obra de Deus. É aquele que ele munhe, que tem a aptidão e a capacidade para conduzir a igreja até o encontro do seu Senhor. E isso nos leva a outra reflexão, porque, observa comigo, aquelas igrejas já existiam ali há algum tempo. Aquelas igrejas não são fundadas por Paulo e Tito. Embora não houvesse uma liderança estabelecida ali oficialmente, como nós encontramos em Éfeso, alguns estavam assumindo o papel de doutrinador e por isso Paulo contesta alguns ensinos aqui nessa própria epístola.
A questão é, por que Paulo e Tito são colocados pelo Espírito Santo de Deus como responsáveis para estabelecer presbíteros ali? A resposta também não é tão complexa. É porque os líderes da igreja devem corresponder aos critérios do Senhor da igreja. Não adianta somente alguém se destacar com características de liderança. Isso não é suficiente. Lembra, nós já falamos, a igreja é uma instituição singular, porque a igreja é uma instituição que não pertence a esse reino, não pertence a esse mundo, mas é a maior expressão do mundo por vir nesse reino parasitário, nesse reino caído. Como estava faltando conhecimentos básicos da fé cristã, eles mesmos não tinham o fundamento necessário, bíblico, suficiente para tal tarefa. Observem isso, muito importante. A saúde e fidelidade da igreja, para quem está fazendo o guia do sermão. A saúde e fidelidade da igreja estão intrinsecamente relacionados à intencionalidade e integridade dos seus líderes, que, por sua vez, devem corresponder aos critérios estabelecidos pelo Senhor da igreja. Agora, como Paulo desenvolve esse tema? Quais são as características que Paulo utiliza para desenvolver esse tema? Ele lembra a Tito quais são os homens adequados para ordenar a igreja. E nós temos observado isso sobre o tema oficiais aptos a ordenar a casa de Deus. E a nossa reflexão vai do capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 9. Então, vou fazer um breve resumo do que nós já vimos até aqui, desenvolver um pouquinho mais o segundo ponto que nós vimos no último sermão e depois prosseguir daí. Então, uma percepção muito importante para a gente seguir é compreender que aptidão ou não é determinada por Deus. Se alguém está apto ou não, isso é determinado pelo Senhor da igreja, o Senhor da sua casa. É Ele que determina. E isso por causa da necessidade de nutrição da nova natureza. Os líderes da igreja, eles devem ser aptos a nutrir a nova natureza e não a velha natureza. O novo homem e não o velho homem. Porque é a nova natureza que forma a igreja. São aqueles que compartilham dessa nova natureza mutuamente que formam a igreja. Ou seja, na igreja é a nova natureza que deve ser nutrida, é a nova natureza que deve ser alimentada. Não ansiedades humanas, não ansiedades caídas. Observe, quando nós desejamos que o nosso conforto, as nossas comodidades sejam consideradas, o que na maioria das vezes nós queremos dizer é que nós ansiamos por condescendência. Condescendência, para quem não conhece a palavra, é vista grossa. É ser complacente, é ser cúmplice com o nosso pecado. Na verdade, quando nós queremos nos sentir bem na igreja, quando nós queremos nos sentir confortáveis na igreja, nós estamos usando de jogo de palavra para dizer que nós queremos condescendência, vista grossa com a nossa carne, com o nosso pecado, com a nossa preguiça, com a nossa apatia, consumismo, ativismo, egoísmo, porque simplesmente nós não queremos ser expostos. Talvez são essas características em que muitos destacam quando visitam igrejas e dizem: eu me sinto tão bem lá, eu me sinto tão confortável lá, é tão aconchegante lá, é tão harmônico lá, é tão amoroso lá. Quando essas dissociações, essas disposições, elas são mais presentes em nós do que mortificadas, irmãos. Nós precisamos de pessoas cujo compromisso são contundentemente constrangidos pelo mundo por vir e pela nova natureza.
Homens que têm um compromisso não conosco, não com nossa carne, não com nosso conforto, mas com o próprio Senhor da igreja. Homens que não se contentam em não ver marcas latentes daqueles que se dizem crentes na igreja do Senhor. Pessoas que nos façam mais parecidas com Cristo do que com esse mundo. Pessoas que nos ajudem a matar, a mortificar o velho homem que ainda habita em nós. Pessoas que nos façam ansiar mais pelo mundo por vir, quando percebemos nela um deleite, um regozijo, uma satisfação, um tesouro na renúncia, um tesouro no sacrifício, e desejamos contundentemente experimentar o mesmo deleite, a mesma graça, a mesma glória, o mesmo vigor. Pessoas cuja felicidade, contentamento e alegria não residem em bens materiais e muito menos na sua saúde. Nós precisamos dessas pessoas. Pessoas que são compelidas mais pelo mundo por vir do que por esse presente mundo caído e os seus banquetes. Pessoas que nos ensinem o contentamento do alto, a guerra santa, a esperança do mundo por vir. Pessoas que nos ensinem, nos auxiliem a arte da guerra piedosa, a arte da mortificação do velho homem. Nós não precisamos de pessoas que afaguem nosso ego. Nós não precisamos. Pessoas assim não precisam ser dadas por Deus. Pessoas assim, Satanás encarrega de muni-las. Mas então, colocando o tema como uma pergunta, quem são os oficiais aptos a ordenar a casa de Deus? São uma necessidade fundamental, um estabelecimento divino, um instrumento moldado e marcado por Deus, um modelo a ser imitado. Os primeiros dois nós já vimos. Então, eu vou lembrar o primeiro, vou expandir o segundo e seguimos dali. Primeiro ponto, uma necessidade fundamental, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, por causa das necessidades da igreja, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, bem como aqui, como eu falei, tem uma função explicativa, ou seja, isto é, conforme te prescrevi. Então, segundo a instrução de Paulo, constituir presbíteros, tanto é parte como é o meio através do qual a igreja seria ordenada segundo os critérios de Deus. Observe que é justamente isso que não havia lá, e por não haver isso, faltava-lhe conhecimento. Então, quem são os oficiais aptos a ordenar a casa de Deus? Uma necessidade fundamental. Segundo, um estabelecimento divino. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, conforme te ordenei, conforme determinei. Então, Paulo lembra a Tito, e aqui nós vamos expandir um pouquinho mais. Paulo lembra a Tito que existe um molde para o estabelecimento de oficiais. E por isso ele deveria segui-lo. Então, quando essas prescrições são negligenciadas, irmãos, ervas daninhas tomam o jardim completamente. Parasitas se estabelecem no organismo e mata, tirando a vida, a beleza, o vigor, a energia e as consequências dessa negligência. É a morte. Porque o baixo padrão da liderança estabelecerá, mesmo que não percebamos, o limite do crescimento do corpo. Então os líderes, eles têm que necessariamente serem profundos conhecedores daquilo que pregam, daquilo que ensinam. Eles têm que ser profundos conhecedores do mundo contra o qual eles pregam, o mundo que eles expõem. É como se, em estatura, devido ao baixo nível de nutrientes recebidos,
aqueles que são nutridos não pudessem passar de 1,20 m. Olha que eu estou tomando 1,20 m como alguém pequeno aqui. São pessoas que vivem 5, 7, 10, 15, 20 anos de igreja, mas a sua estatura espiritual não passa de um batente. Como não causar temor naqueles em quem não é visto crescimento? Como ano após ano é passado e eu não consigo atestar vigorosamente que eu me pareço mais com Cristo do que eu era há 1 ano atrás. Observem 2 exemplos disso, de 2 igrejas. Uma igreja e uma multidão de igrejas. A igreja de Éfeso e as igrejas em Creta. Abrem 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a versículo 10. Paulo diz, 1 Timóteo 2,8: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem animosidade, dessa sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Olha a saúde daquela igreja que Timóteo pega. Os homens e as mulheres da igreja de Éfeso, eles não podiam se achegar a Deus com mãos limpas. Porque aquilo que eles tinham em suas mãos os acusavam. De tal forma que as suas mãos, que era a exposição do seu próprio coração, atestava a sua sujeira, a sua indignidade, a sua corrupção. Mãos sujas, corações imundos, condutas ímpias que constantemente os acusava. É como se, ao se colocarem para orar, agrediam a santidade de Deus, porque não expunham Cristo, não expunham o Redentor. Expunha rivalidade, divisão, animosidade, superioridade, sensualidade. Ervas daninhas em seu coração, parasitas em seu peito, mãos sujas que os acusa. Tito, capítulo 1, a partir do versículo 10, Paulo diz: porque existem muitos insubordinados, pauradores, faladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Nessas igrejas havia inimigos do Evangelho, que tinham livre acesso a elas, e com isso famílias estavam sendo completamente desprotegidas. O resultado era a falta de distinção entre crentes e ímpios. E Paulo atesta isso no versículo 12, quando dá testemunho sobre os cretenses. Cadê a divisão de testemunho entre os cretenses e os cretenses que são crentes? Quando ele diz: foi mesmo dentre eles, versículo 12, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O nível dos seus líderes era o nível da sua igreja. Irmãos, a própria percepção do que é a igreja, de como ela se desenvolve, do caminho, do objetivo para o qual ela deve ir, o que ela exige, tudo isso depende de sua liderança. Tudo isso. Então, não me entenda mal, por favor. Eu não estou de forma alguma retirando aqui o sobrenatural, retirando o agir do Espírito Santo de Deus e colocando o foco demasiadamente em homens. Não estou fazendo isso. Por isso,
Esses dois primeiros pontos são importantes, porque essa foi uma necessidade estabelecida por Deus. E dela, de constituir presbíteros, depende o nosso crescimento, a nossa envergadura, o nosso vigor, a nossa força. E se você fizer uma aplicação muito natural, o da sua família, o do seu cônjuge, o do seu futuro casamento, o dos seus filhos. Meu ponto é que existem várias categorias e níveis de liderança. E não precisa viver muito para vocês conseguirem atestar isso. Talvez aqui muitos vieram de igrejas assim. E eu quero citar aqui algumas, pelo menos aqui as que me vieram à cabeça. Pode ter mais várias outras. Então vamos lá. Existem aqueles que são conduzidos pela própria carne. Pastoreiam e lideram somente por causa do próprio ventre. São ladrões, instrumentos de Satanás, roubadores, lobos, destruidores do rebanho. Existem esses que estão liderando a igreja. Existem aqueles que são movidos pelo status, pela pompa, pela notoriedade. Aqueles que gostam do púlpito, gostam da oratória. São exposições vivas de eloquência. Aqueles que gostam do holofote. Aqueles que querem ser aclamados. Aqueles que querem ter o seu ego massageado, aqueles que sentem prazer em serem acessados. Existem esses também. Existem aqueles que caem de paraquedas, eles são movidos pela necessidade da igreja. Esses não têm convicção e por não ter convicção, não têm intencionalidade, mas a igreja precisa, então ele é um soldado que está no quartel e vai servir, porque as necessidades os compeliu a isso. Existem aqueles que amam a igreja de fato. Aqueles que desejam um ministério, mas eles são lentos, eles são rasos, oferecem pouco à igreja e devido à comodidade simplesmente não cobram, porque querem paz no ministério. Existem esses também. Existem aqueles que realmente desejam o ministério, aqueles que amam a igreja, mas eles não se doam inteiramente. Eles não abrem mão da comodidade, do conforto, por isso parte da sua vida é oferecida ao mercado de trabalho. Esses, quando tentam oferecer um pouco mais do que realmente a igreja exige, um pouco mais do que podem nesse estilo de vida duplicada deles, invariavelmente, a sua família sempre é sacrificada. O seu cônjuge e os seus filhos sofrem. Mas existem aqueles que não julgam a sua vida preciosa para si mesmo. Contanto que tenham terminado a carreira e guardado a fé, cumprindo a santa vocação do ministério. Para esses, o sacrifício é o seu modus operandi, é o seu modo de vida. É o seu café da manhã, o almoço e a janta. As dificuldades de confrontação são apenas obstáculos para que a carne seja massacrada e para que Cristo seja visto um pouco mais naquela alma que está se debatendo, relutando. Para esses, o mundo é um mero obstáculo a ser massacrado pela piedade, convicção e contundência na vocação. Agora, me digam, irmãos, sinceramente, vocês acreditam que existe ou não diferença nessas igrejas que são pastoreadas por cada categoria desses homens que eu farei aqui? Talvez você conhece alguns ou algumas dessas igrejas. Quais são os oficiais aptos a ordenar a casa de Deus? Uma necessidade fundamental estabelecida pelo Senhor da igreja. Um estabelecimento divino, foi o Senhor que prescreveu. E o terceiro ponto.
um instrumento moldado e marcado por Deus. Nós veremos brevemente esse ponto, nós já vimos enfaticamente ele. Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta. Vocês vão decorar esse versículo. Para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses, nomeasses, colocasses no comando presbíteros, conforme te prescrevi, te ordenei, determinei. Versículo 6. Quem? Alguém que seja irrepreensível. Alguém que seja acima de reprovação. Nós observamos isso no capítulo 3 de Timóteo, 1 Timóteo, enfaticamente. Alguém apto ao oficialato é alguém moldado e marcado por Deus por causa do serviço singular que é exigido dele. O fato de Paulo, e aqui é interessante, repetir a mesma expressão, alguém que seja irrepreensível, em ambas as listas de virtudes, ou de qualidades, ou de características, tanto nas duas porções que nós temos acesso, que fala dos oficiais, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, deixa ainda mais enfática essa necessidade, ainda mais marcante essa necessidade. Ou seja, apenas alguém cuja vida é marcada por dignidade e aprovação no caráter, na fé, no lar, na sociedade, na capacitação, estão aptos a exercer o presbiterato. Assim como aconteceu na instrução de Paulo em 1 Timóteo, na expressão alguém que seja irrepreensível, acima de reprovação, aqui também ele está encapsulando, sintetizando um conjunto de virtudes, um conjunto de características daqueles que devem assumir. Então, embora não seja exaustivo, é um checklist que deve ser observado, é um checklist do caráter. E também do que o caráter faz com a capacitação que ele recebeu. E é interessante que Paulo faz algumas referências sobre isso a Timóteo. Observa, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Paulo diz assim, não te faças negligente, não despreze a capacitação, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Agora avança um pouquinho, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo 1, 6. Ele diz, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Capítulo 2, versículo 2, ele diz, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo está falando desse poder recebido. Paulo está falando dessa capacitação espiritual recebida, dessa aptidão que ele deve constantemente reavivar e também atear fogo naqueles que ele observa isso. Então, existe um detalhe muito singular nessa marcação. Em muitos aspectos, essa vocação, essa capacitação singulares são concedidos juntamente com a visão elevada do sacrifício. Ou seja, por quem está sendo oferecido o sacrifício? Por quem ele é chamado a morrer? Por quem ele é chamado a renunciar? Corresponde ao fato de enxergar o objetivo do sacrifício tão superior, tão deleitoso, ao ponto de oferecer satisfação em meio à dor, em meio à renúncia, em meio à privação. Por que isso acontece? Por causa da vocação, irmãos. Por causa da vocação. Quais são os oficiais aptos a ordenar a casa de Deus? Uma necessidade fundamental, um estabelecimento divino, um instrumento moldado e marcado por Deus, o Senhor da igreja.
E o último ponto é que nós vamos nos deter um pouquinho. Ele é um modelo a ser imitado. Lembra como eu iniciei esse sermão? Ele é um modelo a ser imitado. E aqui existem vários versículos que nós poderíamos consultar. Inclusive, 1 de Pedro, capítulo 5. Jonathan Edwards, cuja filha foi noiva de David Brainerd, ele, em uma de suas resoluções, ele escreveu: resolvi, sempre que ouvir algo falado em elogio a qualquer pessoa, se eu achar que seria louvável da minha parte, que eu me esforce para imitá-lo. Na maioria das vezes não é isso que acontece, nós ficamos com inveja quando nós ouvimos outros sendo elogiados. Nós criamos rivalidades, nós competimos. Por mais que seja uma loucura e tolice, porque nós perseguimos a nossa própria desgraça, porque aqueles que o Senhor muniu, se você tem plena convicção de que você está guerreando contra aquele que o Senhor muniu, você vai perder. E se você ganhar, a igreja perde. Essa não somente deveria ser a disposição natural de todo cristão. Resolvi imitá-lo. Não deveria ser somente a disposição natural de todo cristão, mas também nós deveríamos viver, irmãos, no mais profundo clamor a Deus para nos conceder mais pessoas imitáveis. Nós deveríamos. Não é isso que acontece porque nós não queremos ver o nosso baixo nível de caráter. Nós não queremos ver pessoas que sejam mais santas do que nós, mais piedosas do que nós, mais devotas do que nós, que se sacrificam mais do que nós. Nós não queremos, irmãos, porque expõe a nossa apatia, o nosso amor pelo mundo. Talvez é por causa disso que nós não clamamos tanto quanto nós deveríamos. Dá-nos, ó Deus, santos, homens dos quais esse mundo não é digno. Dá-nos, ó Deus. Mas eu acho que nós não queremos isso. Homens que negociam formação para viver na simplicidade do lar e na vida da igreja. Homens e mulheres que negociam concursos, promoções de trabalhos, viagem de intercâmbio. Nós não queremos isso. Nós os julgamos, reputamos como tolos. Tolos perderam a oportunidade que Deus colocou. Nós fazemos isso. Nós deveríamos clamar por modelos, irmãos. Irmãos, observem a nossa geração, irmãos. Nós não temos uma porção de pessoas imitáveis. Nós não temos pessoas imitáveis. Pessoas que nos sirvam de modelo para uma vida piedosa. Olhem ao seu redor, olhem na televisão, olhem nas ruas, olhem nas igrejas. Nós não temos, irmãos. Simplesmente nós não temos. Piedosos como empregados, trabalhadores, piedosos como patrões, piedosos como pais, piedosos como mães, piedosos como donas de casa, piedosos como estudantes. Nós não temos jovens de oração, como David Brainerd. Leia o diário desse homem. Nós não temos. Especialmente nessa era, onde imbecis e tolos são exaltados. Especialmente nessa nossa era, onde frouxos, lerdos, preguiçosos recebem destaque positivos. Onde fracos e frouxos são aclamados como um novo padrão, tão inferior, que qualquer tipo de nobreza é radicalidade. Principalmente em nossa era, onde homens simplesmente não lutam, homens simplesmente não se sacrificam, homens simplesmente não renunciam, homens não conhecem mais
o valor de perder a sua vida para que a sua família ganhe, para que a sua igreja ganhe. Nós não temos, irmãos. Nós simplesmente não temos. Nós não temos homens e mulheres onde a palavra, a honra e a dignidade são elevadas ao nível mais alto de suas vidas, ao ponto deles se oferecerem como sacrifício. Nós simplesmente não temos. Entendo, irmãos? Não é que nos falte modelos. Nós temos muitos modelos, mas não para Cristo. Nós não precisamos de modelos de eloquência, irmãos, de retórica. Nós não precisamos de modelos bem-sucedidos de empresários, de investidores, de profissionais, de acadêmicos, de mulheres que venceram o sistema e conquistaram o mercado de trabalho. Futilidade, porcaria, desgraça. Nós não precisamos desse modelo. Nós não precisamos. Nós precisamos de modelos de Cristo. Talvez algo que nós deveríamos refletir, irmãos. Porque homens e mulheres que exibem a Cristo com tanto vigor, com tanta convicção, são menos valorizados e honrados do que cantores, atores, influencers e empresários bem-sucedidos? Porque os nossos jovens, mesmo em nossas igrejas, querem imitar as mulheres que lançaram a última moda. Os jovens querem imitar o último corte. Por quê, irmãos? Porque nós não percebemos que é por falta de modelos de Cristo que nós somos inundados por padrões corruptos, de modelos corruptos. Nós não oramos por isso. Nós simplesmente não nos quebrantamos por isso. Quando nós olhamos essa lista de virtude, nós deveríamos cair de joelhos como que João, na visão de Apocalipse, clamando: quem abrirá, Senhor, o livro? Quem romperá o selo? Quem, Senhor? Nós deveríamos olhar essa lista e dizer: quem, Deus? Quem é apto? Quem o Senhor levantará? A minha carne precisa ser mortificada e eu sei que eu não consigo sozinho. Eu preciso ser pastoreado e eu sei que eu não posso pastorear a mim mesmo. Quem, Senhor? Se eu vejo tantos homens e mulheres correndo para conquistar esse mundo, Tu tens os Teus hábitos, ó Deus, traze para esse mundo, traze para a Tua igreja. Nós lutamos para fundar um trabalho de igreja. Nós lutamos arduamente para desenvolver o ministério de discipulado. Nós lutamos para ver pessoas que entendem que a pregação do Evangelho e a salvação de pecadores, a proclamação de Cristo vale mais do que qualquer outra coisa. Nós lutamos para ver isso. Olhando essas virtudes, nós deveríamos orar e clamar: Deus, mune homens, mune mulheres para solidificar a vocação de homens. Mune, Deus, levanta, Senhor. Porque se a esposa não for compelida pelo chamado, o chamado dele é inválido. É inválido. Não serve. Não foi do Senhor. Não foi do Senhor. Porque nós vemos aventureiros que gostam de teologia e da pregação.
mas não tem uma mulher digna e piedosa em suas costas, segurando, sustentando. Não tem. Por isso fracassam. Por isso perecem. Quando nós observamos essa lista de virtudes aqui, de qualificações, tanto em 1 Timóteo como em Tito, nós vemos algumas diferenças, irmãos. Por exemplo, em Tito, Paulo não fala sobre aspiração. Tem um motivo para isso. Embora as necessidades de ser apto para ensinar não apareça em Tito como aparece em 1 Timóteo, nós vemos isso sendo subtendido por aquilo que as igrejas precisavam ali. Mas aparece explicitamente no capítulo 9. E aparece de uma forma muito diferente do que aparece em 1 Timóteo, porque ele é mais estendida e mostra um propósito muito singular para isso. Em Tito também nós não observamos a necessidade de não ser neófito. E somando-se a isso, o fato de Tito não falar sobre diáconos, isso pode mostrar que, atestar que essas igrejas eram de fato jovens e que eram igrejas pequenas, que o presbítero conseguiria fazer o seu trabalho. Então, nitidamente, Paulo é menos rigoroso com essas igrejas de Creta. Ele é mais realista, o que corrobora essa juventude. Mas o ponto é necessário ter homens aptos ali. Aptos. Nós passamos, eu gosto de andar com os meus filhos em todo lugar e eu vou explicando as localidades. Quando eu passo por algum lugar que onde o irmão mora, eu explico, o irmão mora ali, ó. Às vezes eu vou andando com eles e aí eu digo assim, pronto, me guia agora. Diz como é que nós chegamos. Vamos para a casa do José. Vamos. Como é teu nome? Vitor, como é que chega na casa de José? E aí ele vai dizendo, por quê? Porque eu vou ensinando, vai que um dia ele se perde. Ele já sabe onde buscar ajuda, ele sabe como chega em casa, então eu faço isso direto. E aí eu vou mostrando igrejas, né? Mostrando igrejas. Aqui é uma igreja. Aí eles aprenderam a perguntar algo. Pai, essa igreja é boa? Aí deixa a gente encurralada, né? Encurralada. Eu disse, não, meu filho, essa igreja não é boa. Aí nós passamos por uma igreja e ele disse, olha, essa igreja aqui, meu filho, disse, essa igreja é boa? Pai? Disse, essa igreja é boa, mas está doente. Por que está doente? Porque passou muito tempo sem pastor. Igrejas sem pastores morrem. Aí a minha filha falou assim, pai, o senhor pode vir pregar aí para ensinar que eles precisam? Aí eu posso, minha filha, mas eu acho que eles não vão me chamar. Para eles aprenderem, né, pai? Isso é, minha filha, para aprender. Nós simplesmente precisamos de pastores, irmãos. Porque a metáfora é a mais bela de todas. Nós somos ovelhas. Nós precisamos ser cuidados. Nós simplesmente precisamos. Paulo aponta, portanto, um perfil celestial. Aqueles que têm as marcas mais latentes da nova criatura. Daqueles que são aptos a ordenar. E fazendo isso, Paulo mostra alguém que deveria ser imitado. À medida que Paulo vai descrevendo as virtudes, ele vai dizendo, você as vê nele e você deve imitá-lo. Primeiro no contexto familiar, quando ele diz alguém que seja irrepreensível. Ele sintetiza nesse termo o que ele vai expandir em seguida. E o primeiro contexto aqui é o contexto familiar. Quando ele diz marido de uma só mulher. E aqui é fidelidade à esposa, considerando o contexto onde um homem poderia ter mais de uma mulher. Que tenham filhos crentes. E filhos crentes aqui não dizem filhos convertidos, porque isso não estava no poder do pai, mas filhos que não desqualifiquem o seu governo no lar. Nós vimos sobre isso quando estava expondo 1 Timóteo. Então, portanto, significa filhos em quem você pode confiar. Filhos confiáveis ao governo do pai. Portanto, filhos submissos.
filhos obedientes, não rebeldes. O próprio continuação do verso testifica isso, quando ele diz que não são acusados de dissolução ou de libertinagem. Parece que essa palavra tem uma conotação sexual. Mas nem são insubordinados ou rebeldes. Então aponta essa capacidade de governar um lar como uma testificação da capacidade de governar a casa de Deus também. O versículo 7 ressalta outra característica do presbítero. É por isso que ele é chamado por outro nome, que é chamado de episcopos, é chamado de bispo. E bispo pode ser literalmente traduzido como aquele que tem uma visão superior. Por isso é o supervisor, aquele que vê mais, aquele que discerne mais. Isso não é distintivo de superioridade, irmãos, porque se os irmãos entenderem de fato, isso causa mais luta e desconforto. Porque aqueles que veem mais sofrem mais. Porque aqueles que veem mais e não são controlados com a medida necessária de apuração dos fatos, eles matam o rebanho. Eles matam os irmãos, porque eles querem resolver tudo assim, ó. E eu já fiz isso muitas vezes. Muitas vezes. Quando você é assaltado pelo erro e você é compelido pelo seu rigor. E você não depura aquilo que você viu. Depurar, irmãos, faz com que nós nos debatamos por dentro, sabia? Porque você fica considerando que aquele erro pode tocar a outros. Que aquela pessoa que se portou maliciosamente pode envenenar a outros. Que se ela considerar que ela saiu ilesa da maldade cometida, aquilo pode criar raízes e ser solidificado. Aí você não consegue assistir um filme? Você não consegue dormir? Você não consegue descansar? Você não consegue comer? Mas ele vê mais porque Deus o capacitou assim, irmãos. Versículo 7, porque é indispensável. Indispensabilidade aqui é aquele critério que nós vimos de obrigatoriedade. É o sine qua non, conhece esse termo? Sem o qual não poderia ser. Sem o qual não poderia ser. Porque é indispensável, é obrigatório que o bispo, que o supervisor, seja irrepreensível. E aí a seguir, nós observamos uma qualificação que remonta à mesma figura encontrada em 1 Timóteo, quando aponta o oficial como o cuidador da casa de Deus. A casa não é dele, o rebanho não é seu, a igreja não é dele, ele é apenas um mordomo. Esse é o termo literal traduzido por dispenseiro aqui. Como dispenseiro de Deus. E Paulo explica o que significa ser dispenseiro de Deus. Primeiro, significa não ter ou não ser. O quê? Arrogante, irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso por torpe ganância. E agora ele explica o que significa ser, fazendo um contraste daquilo que ele falou. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. E então o versículo 9 encerra fechando que isso tudo são qualidades daqueles que são escravos da palavra. Todas essas características são formadas, nutridas e potencializadas por aqueles que são devotos à palavra, que são escravos à palavra, quando ele diz apegado, ou seja, agarrado firmemente, é como se agarrado com unhas, firmemente agarrados, devotados fortemente, alguém que vive por isso, agarrados à palavra fiel, que é o ensino da sã doutrina, quando ele diz que é segundo a doutrina. Qual doutrina, Paulo?
Tito sabe, é a doutrina que Paulo ensinou. Segundo a doutrina. Não é uma doutrina, é a doutrina que o próprio apóstolo ensinou. Então Paulo finaliza destacando o motivo dos presbíteros serem apegados à palavra, serem devotados à palavra. Por quê? Que faz um paralelo direto a ser repreensivo, porque ele não pode ser um obstáculo da palavra. Ele não pode ser um concorrente da palavra. Ele não pode ser uma pedra de tropeço para a própria palavra que ele prega. Ele diz, de modo que, ou um termo que poderia traduzir isso seria para quê, porque mostra propósito, finalidade. Para que tenha poder, caráter, tenha capacidade, seja capaz tanto para exortar pelo seu reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Você é o testemunho do próprio poder da palavra em sua vida. Você é a exposição viva da aplicação daquilo que você prega. Observe isso, irmãos. Os presbíteros devem ser escravos da palavra para que, ao exortar, encorajar ou ensinar, essa palavra não seja desqualificada por causa da sua falta de integridade. Então, para um ministro, ser íntegro significa ser tomado por inteiro pela palavra. A tal ponto que, ao exortar, a ensinar, a admoestar, aqueles que são alvos desse ensino ou admoestação, sintam-se encurralados. Por aquele homem ser tomado de sabedoria e discernimento. Pastor. Eu sinceramente não vejo assim. Mas o senhor está dizendo, né? Meu filho. Eu estou dizendo. E eu sei que você não vê. Porque também eu acredito que se você visse, você não agiria assim. Quais são os oficiais aptos a ordenar a casa de Deus, irmãos? Uma necessidade fundamental? Um estabelecimento divino? Um instrumento moldado e marcado por Deus? Um modelo a ser imitado. Oficiais aptos a ordenar a casa de Deus são aqueles em quem nós vemos a palavra de Deus viva em suas vidas, cuja vida não é mais valiosa do que a igreja do Senhor. Nesses, nós vemos a santa palavra de Deus sendo dramatizada em suas vidas constantemente. Oficiais aptos a ordenar a casa de Deus, irmãos, são dons do Senhor. E por causa da sua singularidade devem ser preservados ao mesmo tempo que devem ser nutridos e cuidados. Não por idolatria, não por exaltação, mas porque nós sabemos que por meio deles o Senhor nos confere graça, misericórdia e vida. O Senhor nos confere nutrição por meio deles. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, Pai cheio de graça e misericórdia, nós dependemos do Senhor, ó Deus. Nós dependemos do Senhor e daqueles que o Senhor levantou para serem instrumentos de graça, de confrontação e de mortificação para nós mesmos. Nós precisamos, ó Deus, que a Tua graça seja derramada sobre nós para que aqueles que estão aqui, ó Deus, almejem o sagrado ministério, almejem o santo ministério. Aquelas jovens que estão aqui, que elas entendam o privilégio de se unirem a homens vocacionados pelo Senhor Deus. A homens que dedicarão as suas vidas para algo ainda mais excelente. Que a nossa igreja possa testificar da honra dada aos seus oficiais, ao ponto das nossas crianças perceberem que homens de Deus no nosso meio são honrados.
e que tudo isso glorifique o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.